Muito bem, muito bem. Vamos ouvir a leitura. Vamos ouvir a leitura do capítulo 11 da carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos ouvir, depois nós vamos orar em favor de todos os ouvintes da Palavra de Deus, canal Dridri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Vamos lá então, vamos ouvir. Capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado. E ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, eu farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que em se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos defora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado, digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez.
além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E eu fui descido num cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amém, 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 amém. Acabamos de ouvir o capítulo 11, acabamos de ouvir a leitura do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ouvir e pedimos a tua bênção para todos os ouvintes da tua palavra. Abençoa os teus servos, abençoa as tuas servas, abençoa o teu povo, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pastor Adriano, canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Amém.